Paz é graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esta começo de semana. Louvado seja o nome do Senhor, essa segunda-feira. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livra, como tem nos livrado no nosso deitar, nosso levantar, na saída e nossa volta. Que Deus venha proteger-nos, porque se o Senhor não nos guardar, quem que vai nos guardar, igreja? Eu vou deixar uns salmos, quero falar que eu amo muito vocês, louvado seja o nome do Senhor. E quero ler uns salmos aqui com os meus amados e queridos irmãos, Salmos 40, muito conhecido. É um salmo de Davi. Davi está louvando o Senhor e uma oração, irmãos, respondida. Você vê que ele ora pela uma oração respondida, que Deus, ele começa a louvar o Senhor e orar ao Senhor, porque ele entende que sem o Senhor ele nunca conseguiria nada na vida dele, como nós também. Ele começa a orar assim: esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ei, você tem clamado? Você tem esperado pacientemente no Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você orar, clamar e esperar com paciência no Senhor, a Bíblia está falando que ele se inclina para mim e ouve o meu e o seu clamor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o 2 vai dizer assim, e me tirou de um lago de miséria. Da onde Deus te tirou, igreja? Da onde Deus me tirou? Nós era desse mundo, a Bíblia diz que o mundo é do maligno. O maligno está reinando nesse mundo. Esse mundo não tem nada para mim, nada para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus me tirou. Ele está falando de um lago de miséria, de um lodo lamacento. Quantas pessoas estão no lodo, igreja, fazendo todas as vontades do diabo aí neste mundo, fazendo os prazeres do diabo, mas não quer esperar com paciência no Senhor. Fica colocando culpa em Deus. Muitas vezes não é, a culpa é nossa. Deus é perfeito, igreja. Deus não tem culpa de nada. Deus, ele faz as coisas perfeitas, o diabo faz as coisas imperfeitas. Muitas vezes o ser humano pega a imperfeição desse mundo e coloca a culpa em Deus. E na parte B ele fala assim: e pôs os meus pés sobre uma rocha. Igreja, essa rocha se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele colocou o meu pé e o seu pé numa rocha. Nossos pés, quando nós estávamos no mundo, ele ia para os prazeres da nossa carne, ele ia fazer as coisas de Satanás, mas Deus não, ele tirou nossos pés do lodo, louvado seja, do lamacento. Ele tirou da miséria deste mundo e pôs os nossos pés sobre uma rocha. O que é a rocha? Rocha se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele nunca vai desistir de mim, ele nunca vai desistir de você, amado e queridos irmãos. Ouça bem essa palavra, Deus está falando no seu coração. Não pare de orar, porque ele se inclinou para Davi, e o mesmo Deus que se inclinou e ouviu a oração de Davi é o mesmo Deus que está ouvindo a minha e sua oração. Começa a orar comigo. A parte no 3 vai falar assim: pois logo em minha boca um cântico novo. Igreja, quantas pessoas, igreja, não quer louvar mais a Deus, quer louvar as coisas do mundo? A Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Deus, mas é louvor a Deus, igreja. Não é louvar para se gloriar o homem, não. O perfeito louvor, igreja, não é aquele louvor que tem a voz bonita, que tem um tom bonito, não. O perfeito louvor é aquele louvor que sai da alma e vai até o coração de Deus, porque a Bíblia diz que quando Davi ele tangia aquela harpa, louvado seja o nome do Senhor, havia um espírito maligno no corpo de, louvado seja o nome do Senhor, de Saul, e aquele espírito maligno saía do corpo de Saul na mesma hora que Davi tangia aquela harpa, porque Davi tangia com amor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Qual está sendo o seu cântico da tua boca? Está sendo com amor ou para ter holoforte?
Quantas pessoas estão louvando hoje para ter holofote, para ganhar fama, mas nós temos que louvar para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao nosso Deus, amados e queridos irmãos. Eita glória, Deus tremendo. E o verão, a parte C fala assim, ó: e muitos o verão e temerão e esperarão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, nós veremos o Senhor, nós temos que esperar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai vir buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro nas nuvens. Ele vai chamar cada um pelo teu nome, mas não é nome material, é nome de espírito, porque é uma igreja de espírito que o Senhor vai vir buscar. No 4 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. E a igreja, quantas pessoas estão nesse mundo crendo mais em soberba, quantas pessoas soberbas que estão nesse mundo. As pessoas estão colocando confiança em dinheiro, em casa, em pessoas soberbas, em pessoas que contam mentira, pessoas que não têm palavra, porque a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor é sim, sim, não, não, passou disso, é procedência maligna. Quantas pessoas estão colocando a sua confiança no homem, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que a sua fé não abala, mas permanece para sempre. A nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança não está no homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui, o salmista está falando comigo, com você, inspirado pelo Espírito Santo. Bem-aventurado o homem. Quando fala homem, é natureza adâmica também da mulher. Quando fala homem, fala mulher. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita. Está falando aqui, igreja, nós não somos obrigados a respeitar os soberbos, aqueles que ficam enganando, os mentirosos, os enganadores. Aqui o salmista está falando para nós não respeitar eles. Louvado seja o nome do Senhor. O que é respeitar, pastor? Nós temos que respeitar materialmente, mas nós não podemos concordar com os soberbos, concordar com a mentira desse povo que está mentindo. Muitas vezes bate no seu peito e fala: eu sou de Deus, eu vou para o céu, mas muitas vezes está na mentira, está na cachaça, está na fofoca, tá, louvado seja o nome do Senhor, está na prostituição, está fazendo tudo errado nesse mundo aí, mas não está escondido. Pode estar escondido aos olhos do homem, mas não está escondido aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, os teus pés são como latão reluzente. Igreja, recebe em nome de Jesus. Aonde está a sua confiança? No soberbo deste mundo, ou a sua confiança está em Deus Todo-Poderoso? A sua confiança está na mentira desse mundo, ou está na confiança no Senhor Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e desde o princípio ele nunca firmou na verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, você que está caminhando, você que está buscando a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos hoje dentro da igreja estão, louvado seja, na soberba, na mentira, botando irmão contra irmão, fazendo intriga dentro das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e achando que vão para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você está confiando em Deus, ou você está confiando na sua soberba ou na sua mentira? Ei, eu estou falando para servos e servas. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está a sua confiança? Hoje você coloca a confiança em Deus, amanhã você coloca a confiança em quem? No homem, em você mesmo. Começa a olhar para o espelho e pregar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Se realmente você está andando nos caminhos do Senhor, se realmente você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade da sua carne. Quando o homem começa a fazer, quando o homem e a mulher começa a fazer a vontade da sua carne, ele começa a ficar fofoqueiro dentro da igreja, colocando irmão contra irmão, começa a contar mentira, começa, louvado seja o nome do
Senhor Jesus, fazer intrigas. Ei, igreja, eu tô falando para uma igreja que quer ir morar pro céu, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus quer mudar o quadro da sua vida, Deus quer mudar o seu cativeiro. Até quando? Muitas vezes as pessoas passam prova, passam luta, porque estão debaixo de soberba, debaixo de mentira, debaixo de fofoca, debaixo de intriga. E o salmista aqui está falando: aqueles que confiam no Senhor é diferente, aqueles que confiam no Senhor, Ele ama. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Qual é o amor? Louvado seja o nome do Senhor que você está tendo por ter o seu irmão. A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão, se você comete intriga e mentira contra o seu irmão, como que você vai amar a Deus que você não está vendo? Se você não ama o seu irmão que você está vendo, como que você vai amar a Deus que você não está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que você é mentiroso. Então entra dentro da palavra, igreja. Que entrar no céu, não seja soberbo, não seja mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. Sujeita somente a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Efésios capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 5, 6, 10, me perdoa. Efésios capítulo 6, versículo 10. Sujeitai somente a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas estão dando lugar para o inimigo, não dá lugar mais para Deus. Estão nas igrejas fazendo intriga, fazendo fofoca, contando mentira, colocando irmão contra irmão. Ei, igreja, quer receber bênção, quer receber vitória? Que igreja é essa? Que igreja é essa que vai subir para o céu? Só se for para o céu da boca, igreja. A igreja que vai subir para o céu, para Nova Jerusalém, ela é diferente, ela é convertida, não convencida. Quando você vem na casa do Senhor, a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós temos que agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que entramos na casa do Senhor. Alegrai quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que não aceitou Jesus como seu Salvador na sua vida, aceite Jesus. Deus não quer uma igreja de qualquer maneira, Deus não quer uma igreja pela metade, Deus quer uma igreja por completo. 2 Tessalonicenses capítulo 6, 5, 23. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele grande dia irrepreensível, o Senhor virá buscar uma igreja de corpo, alma e espírito. Deus não quer igreja pela metade, Deus quer você de corpo, de alma e de espírito, igreja. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa oração de Davi em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar com você. Você que muitas vezes está falando: mas pastor, eu estou na igreja, eu estou caminhando, mas de vez em quando, pastor, a minha vontade da carne de contar uma mentira, fazer uma fofoca, uma soberba, colocar irmão contra irmão. Ei, você tem que se converter, você tem que vencer os desejos malignos da sua carne e fazer a vontade do Espírito, porque é guerra, é guerra. O Espírito de Deus, ele quer puxar nós para o bem, e o Espírito maligno quer puxar nós para o mal, para falar mal dos irmãos. Mas a Bíblia diz que quem vence, a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Porque, igreja, você só vai vencer, o seu Espírito vai estar sempre pronto, porque se você estiver em oração, se você estiver em jejum, se você estiver em vigilância. Tem pessoas que oram, mas não vigia. O próprio Jesus diz: o que contamina é o que sai, tá? Ouve essa palavra: o que contamina é o que sai da tua boca, não é o que entra, não. O próprio Jesus disse: então vigia com a sua boca. A sua boca tem que ser boca para abençoar, não para amaldiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Recebe, igreja, porque Deus, ele corrige quem ele ama. Muitas pessoas falam: mas que esse pastor deve ser o bonzão, esse pastor deve ser, ele não tem pecado. Eu tenho sim, mas quando eu peco, igreja, eu falo: Senhor, a tua palavra diz, o próprio Jesus disse: se errar, se pecar, eu sou o seu advogado fiel, justo, e vos perdoarei. Eu tenho um advogado que é Jesus Cristo. Você tem um advogado. Você pedir perdão, igreja, é muito bom você pedir perdão, mas você permanecer no erro é burrice. Não adianta você pedir perdão hoje e amanhã começar errando, depois começar errando no mesmo erro. Então, em nome de Jesus Cristo, você que está ouvindo essa oração, coloca o seu joelho no chão, fala muitas vezes: Deus, liberta ela, liberta ele, liberta fulano, liberta minha parentela. Mas Deus quer libertar primeiro é você, tá? É com você que Deus está falando. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, aqui eu quero descer na olaria do Senhor, porque eu só falho no
pensar, no falar, no andar, mas eu tenho a vida no altar com o Senhor, ó Pai. Pai amado, ó Pai querido, eu tenho orado para o Senhor me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra, Senhor, este povo, ó Pai, que está ouvindo essa oração. Eu não oro para ninguém para passar pincelada, não, igreja. Eu oro para te salvar, eu prego para te salvar. Tem muitos pregando para passar pincel na Bíblia, tá pincelando a Bíblia, mas se for para mim pincelar a Bíblia, eu deixo de pregar. Eu não viro pregador mais, eu não prego mais a palavra de Deus. Eu prego de Gênesis, Apocalipse. Pecado não entra no céu, soberba não entra no céu, mentira não entra no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Contenda não entra no céu, prostituição não entra no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Você que está morando junto, você está achando que você vai entrar no céu, trata de tomar um rumo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tomar uma atitude e ir casar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque no céu não entra pecado. Sai do pecado, igreja, em nome de Jesus Cristo. Tem muitos crentes acomodados, se acomodaram. Ei, sai do acomodismo e vai aceitar Jesus de corpo, alma e espírito. Muitos aceitam Jesus por boca, mas por dentro é um sepulcro caiado, está morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chega na igreja, não recebe nada, sai também do mesmo jeito, porque não quer ouvir a palavra, não quer ouvir a correção de Deus. Ouve mais os desejos da tua carne, mas não ouve a vontade do Espírito Santo de Deus. Ouça o que o Espírito de Deus fala às igrejas, porque o Espírito de Deus, ele corrige a igreja, e a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo. Ore comigo, igreja, ore, fala: Deus me liberta, Deus me liberta. Eu sempre oro assim, antes de eu for orar para as pessoas, eu falo: Deus me liberta, Senhor, porque eu quero entrar no céu, eu almejo o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você que almeja o céu, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Pede a Deus para te libertar, pede a Deus para tirar a soberba da tua vida, mentira. Louvado seja o nome do Senhor, para te fazer uma igreja de verdade. Louvado seja o nome do Senhor, uma igreja de verdade, uma igreja que tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus é poder, é autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Se verdadeiramente Jesus nos libertar, o Filho vos libertar, estarei liberto, igreja. Verdadeiramente Jesus quer te libertar, verdadeiramente Jesus quer me libertar, mas é verdadeiramente, não é de qualquer maneira que você recebe a libertação e você recebe o céu de luz. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus quer te levar para Nova Jerusalém, Deus quer me levar para Nova Jerusalém, mas para isso nós temos que descer como Jeremias. Jeremias desce à casa do Senhor e recebe a sua vitória.